pessoal, tudo bem? Sou eu aqui, Joyce Hasselman, direto do Brasil, trazendo as principais informações do dia com a análise para você que acompanha a BR TV Boston. E aqui na terrinha não se fala de outra coisa além do acidente ou suposto acidente que matou o ministro Teori Zavascki, que na prática era o juiz da Lava Jato no Supremo. Os detalhes sobre o acidente, as repercussões e a grande pergunta que o Brasil faz, o futuro da Lava Jato, tudo isso eu comento para você a partir de agora. Sexta-feira de luto aqui no Brasil por conta do acidente que matou o Teori Zavascki, o juiz da Lava Jato no STF, o relator dos processos que envolvem o Petrolão, aquele que estava investigando as figuras que têm foro privilegiado ou já tiveram foro privilegiado e que ajudaram a saquear o Brasil, a destruir a Petrobras. Não se fala em outra coisa aqui no país, até porque é tudo muito estranho, é uma coincidência muito estranha, uma série de coincidências que levam a maioria dos brasileiros a se perguntar: foi um acidente mesmo ou foi um atentado? Este avião que caiu pertencia ao dono da rede de hotéis Emiliano, que também morreu. Mais duas mulheres estavam juntas nessa aeronave. E há uma série de questionamentos, porque vamos primeiro às probabilidades, Qual é a probabilidade da queda de um avião? É muito pequena, a gente sabe disso, Qual é a probabilidade de, na queda de um avião, estar o único juiz da Lava Jato no STF, o relator da Lava Jato? Menor ainda. E qual é a probabilidade de um avião cair com o único juiz da Lava Jato no STF, um dia antes de começarem as audiências com os delatores da Odebrecht, que fizeram a maior delação do mundo, chamada aqui no Brasil de delação do fim do mundo, e uma semana antes dele homologar essas delações? Muita coincidência, e muitos corruptos aí felizes da vida, com a expectativa de que as investigações se arrastem por muito tempo. Eu vou já comentar com você no próximo bloco qual será o futuro da Lava Jato, Mas antes eu quero continuar aqui nas coincidências. Para você ter uma ideia, há uma outra coincidência, suposta coincidência, investigada já pela Polícia Federal, que passa das raias do estranho. Veja bem, existe uma base de dados em que é possível catalogar as aeronaves de todo mundo, Então tá tudo catalogado lá, bonitinho, e que mostra quantas vezes a aeronave X, Y, de prefixo X ou Y, foi vista, Quantas vezes alguém bisbilhotou a aeronave nessa base de dados. Pois muito bem, a aeronave, essa mesma aeronave que caiu com o Teori Zavascki, mais 3 pessoas, essa queda que matou o juiz da Lava Jato no STF, foi vista só no dia 3 de janeiro, agora deste ano, mais de 1.700 vezes. 1.700 vezes. E a polícia se pergunta: por que tanto interesse justamente nessa aeronave, quando há uma série de aeronaves que sequer foram visualizadas uma única vez? Por que tanto interesse? E quem são as pessoas que estavam tão interessadas e bisbilhotando tanto essa aeronave que caiu nesta quinta-feira em Paraty, no Rio de Janeiro? Essa é mais uma das supostas coincidências que se juntam às outras todas e que fazem com que mais de 80% dos brasileiros, segundo pesquisa publicada hoje, já desconfiem do óbvio, de que o acidente não foi acidente, mas tem todo o cheiro de atentado. Teori Zavascki tem algumas decisões que são criticadas por alguns jornalistas, até mesmo por mim, mas uma coisa é inegável, Ele é o homem que mais tinha informações sobre a Lava Jato, e é o homem, o único que tinha todas as informações sobre as delações envolvendo a Odebrecht e que conduziu com mão firme, sim, todo o processo lá no STF. Teori Zavascki era quem mais sabia, era o grande homem bomba
né, em relação àqueles que têm foro privilegiado, em relação aos poderosos, em relação aos integrantes de partidos com cargo político, em relação a deputados, senadores, ministros, presidente, ex-presidente. Teori Zavascki era o homem que tinha todas essas informações na mão. Para deixar a coisa um pouco mais, digamos, ali no campo das coincidências, né, não tão explicáveis assim, o avião não tinha caixa preta, segundo a FAB. O avião não tinha a caixa preta, né? E aí as investigações, né, como as investigações serão conduzidas, esse é um outro capítulo, né? O presidente da República decretou aí luta oficial e agora a grande expectativa é saber como a Lava Jato será conduzida, qual é o futuro da operação, quem assumirá o lugar de Teori e a delação da Odebrecht, ou as delações da Odebrecht, que estão aterrorizando políticos em todos os cantos. Como será o futuro dessa operação que descobriu o maior esquema de corrupção da história do mundo? É o que eu comento para você já já. Olá, eu sou Altamiro de Oliveira, do Rio de Janeiro. Fique ligado na BR TV, novo canal de televisão para brasileiros nos Estados Unidos. Bom, vamos lá, pessoal. Então, qual será o futuro da Operação Lava Jato? O que o regimento interno do Supremo diz? Quais são as decisões que podem ser tomadas? O regimento interno dá uma série de possibilidades, abre uma série de possibilidades, algumas que podem fazer com que a Lava Jato se arraste durante meses ou até anos, outras que podem fazer com que os rumos tomados por Teori Zavascki sejam mudados completamente, se algum ministro que tenha ligações diretas, íntimas com os envolvidos nesse caso de corrupção assuma, como por exemplo o próprio ministro Lewandowski, que todo mundo sabe que tem íntimas relações com Lula e sua família, que rasgou a Constituição à época do impeachment de Dilma Rousseff, que passou por cima de tudo para defender a sua turminha ali ligada à esquerda brasileira, ligada a Lula, ligada ao PT, né? E há uma outra possibilidade, que é a possibilidade que o Brasil espera, anseia e que está nas mãos da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, né? Eu vou aqui dissecar a coisa, vamos por partes. Então, o que a presidente pode fazer? Primeiro, designar esse processo todo para a segunda turma do STF. Por que a segunda turma? Porque a segunda turma é a turma da qual fazia parte o Teori Zavascki, né? Ocorre que o STF está de recesso. Isso só poderia ser feito depois de fevereiro. E a segunda turma está incompleta, justamente porque Teori Zavascki morreu ontem na queda desse avião. Então, teria de haver o preenchimento dessa segunda turma. Então, alguém da primeira turma seria deslocado para a segunda turma para assumir a cadeira e ali dentro, num acordo, se escolheria quem seria o novo relator da Lava Jato no STF. A pessoa que mais se comenta, né, que é o nome mais indicado nos bastidores, é do ministro Edson Fachin, né, que é um ministro complicado, que já tomou decisões complicadas e que fez campanha abertamente para a candidata do PT, Dilma Rousseff, enquanto ela estava disputando a presidência da República, e logo depois ganhou o cargo de ministro, né? Outra possibilidade, a ministra Carmen Lúcia esperar também voltar do recesso, ter uma reunião com todos os ministros e debater com o pleno, né? E num acordão escolher aí quem seria o relator do processo. Ocorre que tudo isso, né? E a terceira possibilidade, claro, é o Michel Temer nomear outro ministro, né? Mas esse ministro teria que ser sabatinado, né? E isso pode demorar quanto tempo os políticos quiserem. Pode ter acordo para acelerar e pode ter acordo para retardar o processo. Todas essas possibilidades atrasam e muito a Operação Lava Jato, em especial a delação do fim do mundo, que é a mais importante das delações, uma delação que entrega, né,
todos, gregos e troianos, né, gente de todos os partidos, empresários de todos os cantos do Brasil, de fora do Brasil. Então acaba colocando aí, trazendo às claras o que ainda estava nebuloso dentro da Operação Lava Jato. Traz provas, né? Repito, é a maior delação do mundo, chamada no Brasil da delação do fim do mundo. Então essas possibilidades todas previstas no regimento interno são possibilidades arriscadas. Por quê? Você pode ter um juiz que tem uma visão totalmente diferente do Teori assumindo o caso, e isso pode mudar o rumo das investigações e salvar muito pescoço de corrupto aqui no Brasil, né? Você pode ter aí um movimento para retardar as investigações, e muito, né? E você pode ter um movimento abafa dentro do STF. Claro que dentro do STF, gente, os ministros estão com medo. Inclusive aqueles ministros que estavam em dúvida, né, a favor ou contra, né, as decisões do Sérgio Moro, aquela coisa toda. Aí, de repente, não mais que de repente, numa série de coincidências absurdas, né, o principal ministro do caso, né, o único ministro do caso, morre. Se espalhou pânico e terror pelo STF, mas agora é preciso que haja mão forte, e há uma possibilidade de se resolver isso agora, durante o recesso, e de um jeito que vai dar uma resposta corajosa, firme e que o Brasil precisa. Carmen Lúcia, a presidente do STF, pode resolver e homologar esta delação agora. Todo mundo sabe que Teori ia homologar a delação da Odebrecht, as delações todas. O próprio filho dele já deu entrevista falando sobre isso. Ele já tinha comentado com seus juízes auxiliares. Os juízes auxiliares estão lá, todos conhecem o processo, todos estão à disposição, né? E a Carmen Lúcia tem a caneta na mão para que no momento de recesso ela tome as decisões que envolvem casos urgentes. Esse é o caso mais urgente do Brasil. E a ministra Carmen Lúcia precisa ter a coragem e o apoio da população para tomar essa decisão, até mesmo em homenagem a Teori Zavascki, que pode ter sido assassinado nesta fraude, nessa suposta fraude chamada acidente que aconteceu ontem. Carmen Lúcia tem esse dever com o Brasil e com o ministro Teori Zavascki. Ela pode resolver agora, ela pode homologar agora, sozinha, a delação da Odebrecht e dar uma resposta firme àqueles que de todas as maneiras tentam acabar com a Lava Jato e com os investigadores. É isso, pessoal. Eu aqui do Brasil, Joyce Hasselman, fico por aqui. Curta, espalhe e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube e também aqui no canal da BR TV Mostra. Tchau, tchau.